Sabe aquela situação de fim de linha? Sabe aquela situação de todo limite? Eu sei como é. Eu já estive aí. Eu já suei sangue. Eu sei como é. Momentos de limite. E eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Esse texto, para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia, pelo que ele carrega. João 11:35. É o versículo mais curto da Bíblia. Vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3. Ponto. Um texto tão pequeno, mas que carrega tanta verdade, que carrega tanto aprendizado. Vamos ler de novo juntos? 1, 2, 3. Jesus chorou. Curve sua cabeça. Pai, é a tua voz. Ah, como ela é boa. Oh Senhor, quando o Senhor fala, é como nossa alma deitando nos braços do Pai. É aquela criança assustada que chora no colo do tio, no colo da prima, que chora no colo do vizinho, mas aí quando o pai e a mãe chegam, ela deita, porque ela conhece aquele braço, ela conhece aquele cheiro. Ela sabe que é nos teus braços que a gente de verdade consegue relaxar. E talvez seja isso que a nossa alma precisa. No meio de tantas vozes, tantas opiniões, tantas coisas, precisamos de uma voz que nos traga segurança, nos traga confiança, que nos cure, que nos ajude, e uma voz que nos entenda, em nome de Jesus. A doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o centro de toda a teologia. Deus, logia, estudo. Todo estudo de Deus que o homem conseguiu fazer, passa pelo pilar da Trindade. E dela, da Trindade, a gente tem a nossa concepção de quem Deus é, da figura de Deus para nós. Mas quando nós chegamos no segundo personagem da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, tem algo diferente nele. Porque Jesus, ele carrega duas naturezas. E esse é o centro da Trindade. Jesus é o centro da Trindade. Porque Jesus, ele é Deus, 100% divino. Todos os atributos do Pai estão nele. Mas ao mesmo tempo, Jesus, ele é 100% humano. A Trindade, 3 em 1. Mas Jesus, o segundo da Trindade, 2 em 1. Sempre que você negar uma das naturezas de Jesus, eu acredito biblicamente que você comete uma heresia. Você diz assim: Jesus é Deus, 100% Deus. Ele é. Mas ele não é só 100% Deus. Ele também é 100% homem. Essa sempre foi a grande luta da igreja. Porque durante um tempo, alguns queriam afirmar a divindade de Jesus, negando a sua humanidade. Chegou um outro tempo que parte da igreja disse: não, Jesus não é Deus, Jesus é homem. Mas não tem como separar, ele é Deus e ele é homem. E esse texto que li a vocês, o capítulo 11 de João, que é um capítulo lindo, a experiência de Jesus com a ressurreição de Lázaro, ele afirma a dicotomia, essas duas relações do nosso Cristo, 100% Deus e 100% homem. Eu vou provar isso para você aqui. Sem que ninguém tivesse dito para Jesus que Lázaro tinha morrido, ele já sabia. Em João 11:14, está escrito, João 11:14, então lhes disse claramente, Jesus dizendo: Lázaro morreu. Quando alguém sabe algo,
sem que ninguém lhe conte. Isso para mim é divino. Sim ou não? Ninguém o contou. Ele não está perto. E aí ele abre a boca para os discípulos e diz: Lázaro morreu. Ninguém o comunicou a morte, mas ele sabia. No versículo 23 de João 11, o mesmo Jesus que diz que Lázaro morreu, ele chega depois do sepultamento, e ele fala o seguinte: o seu irmão vai ressuscitar. Para mim, ter essa autoridade, só Deus pode fazer isso. Eu não sou doido de chegar num velório, num sepultamento, e apontar para a família e dizer assim: ó, fica tranquilo, porque vai ressuscitar. Tem que ter muita autoridade, tem que ter muito poder para olhar para uma família em luto e dizer: fica de boa, porque eu vou trazer Lázaro à vida. Esses dois textos provam para mim que Cristo é Deus. Domínio sobre a morte, onisciência, sabe de tudo sem que alguém lhe disse. Porém, no mesmo capítulo de João 11, que mostra a sua onisciência em saber de uma informação que ninguém sabia, em o seu poder de dizer eu vou ressuscitá-lo, mostra o outro lado dele. Versículo 33, do mesmo capítulo. Ao ver Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e fez o quê? Perturbou-se. O perturbar-se, você pode dizer, um nó na garganta, tremeu, se sentiu mal, se angustiou. Ele chegou e viu Maria e Marta perdidas, muita gente chorando, e aquilo mexeu com ele. Mesmo ele já tendo dito que ele iria ressuscitar, mesmo ele já tendo domínio sobre a situação, mas ele, quando vê Marta e Maria desequilibradas, o texto diz que ele perturbou-se. Aquilo incomodou ele, mexeu com ele, mexeu na sua estrutura. Ele não ficou firme, ele balançou. A estrutura de Jesus balançou. E aí vem o versículo que li a você. Depois da estrutura balançar, ele não se fez de forte. Versículo 35, Jesus chorou. Um Deus que tem plena consciência de que vai ressuscitar Lázaro. Um Deus que tem plena informação de tudo. Mas quando se depara com Marta e Maria em luto, ele se perturba, ele chora e não para por aí não. Versículo 38 de João 11. Jesus outra vez. Observe a Bíblia não pode aumentar nem diminuir. Então, o texto que está aqui, literalmente, é o que o autor tenta transmitir para mim. Outra vez, profundamente comovido. Tem pessoas que estão comovidas. Para mim, o profundamente comovido é alguém que não esconde a sua dor. Não sei se ele estava soluçando de chorar, não sei se ele estava se abraçando nos outros, mas o texto diz, outra vez, profundamente comovido, lágrimas rolando do rosto. O texto está dizendo, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Foi uma experiência linda, que você vê o Deus onipotente, onisciente, onipresente, e do outro lado, o Cristo humano, que se perturba, que chora e que se comove. E esse Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, depois de 40 dias ascendeu aos céus. E quem ele é hoje? Jesus, ao subir ao céu, não perdeu suas características humanas. O Jesus que você canta hoje, que você levanta as suas mãos, que você adora no meio da música, que você grita poderoso, único, fiel, ele é 100% Deus.
Ele domina a sua vida, Ele tem consciência da sua limitação, Ele conhece seu futuro, Ele sabe se o que está para vir é doce ou amargo, mas Ele é plenamente humano, capaz de se comover e se perturbar por como você está hoje, de chorar, se necessário, por como você está hoje. Jesus Cristo nunca deixou de ser quem Ele era, Deus, mas Ele tornou-se o que não era, homem. E hoje nós servimos um Cristo 100% Deus e 100% homem. E com isso, eu quero trazer algumas verdades aqui para você nessa manhã, porque talvez você esteja sofrendo demais, porque você só sirva um lado de Jesus, o lado Deus. O lado Deus, e Ele é Deus, mas Ele também é homem. Quando Jesus fala conosco sobre aflições, Ele vai dizer que nesse mundo nós teríamos aflições. E quando Ele fala disso, Ele fala de diagnósticos difíceis. Ele vai falar sobre um filho que se envolve nas drogas. Uau, que só quem já passou por isso, eu não passei. Mas eu fico tentando imaginar o coração de uma mãe quando se depara com um filho no crime, nas drogas. Jesus, quando fala de aflições, Ele pode falar de um acidente trágico que ceifa a vida de alguém. Ele pode falar da fome de afeto, da fome de carinho, de uma vida solitária que aflige muitas pessoas. A morte de um filho, a morte de um esposo, a morte de uma mãe, uma dívida que se avoluma e você fala trabalho, 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 e não vejo no horizonte a forma de pagar essa dívida. Mas se eu creio num Cristo divino apenas, há uma distância entre a minha dificuldade e Ele, porque Ele é tão perfeito, Ele é tão glorioso, e eu sou tão pequeno, tão falho. Mas quando nós temos uma atitude de entender que Ele é perfeito, poderoso, mas Ele também se fez homem, a atitude de Jesus ao chorar, diante de Marta e Maria, diz muitas coisas, e a primeira delas, crava isso no seu coração: Jesus Cristo é sensível à sua dor. Repita comigo: Jesus Cristo é sensível à minha dor. Essa é uma das grandes dificuldades do grego na sua filosofia, porque a relação do cristianismo confronta a relação divina que os gregos têm. Primeiro, que os gregos olhavam e viam Deus no Olimpo, e o grande carro-chefe dos gregos era que se Deus tivesse sentimento pelo homem, isso afetaria a sua divindade. O grande pensamento grego é que Zeus, Poseidon, Afrodite, eles não poderiam ter sentimentos pelos homens. Os homens por eles, mas eles não. Eles não poderiam se envolver com os homens. Tanto que na mitologia, quando haviam semideuses, quem conhece as histórias, eram porque os deuses se tornavam fracos, vinham até a terra e tinham alguma relação humana e geravam os semideuses, e os semideuses sempre foram problemas, ou seja, a relação de Deus com o homem, se envolvendo com o homem, gerava problemas. A mitologia grega, a mitologia romana nunca concebeu deuses que se compadecessem, sempre era o homem fazendo tudo para os deuses, nunca os deuses fazendo coisas para os homens. E aí vem Jesus. Mas Jesus não é insensível à nossa dor. Ele chorou com a morte de Lázaro. E eu creio que quando nós estamos tristes, Ele sente. Jesus não está no céu, sentado à destra de Deus Pai, alheio à nossa dor. Ele conhece nossas emoções. Ele conhece nosso coração. Ele sabe o que se passa conosco. Quando você tem uma grande desilusão amorosa, quando você passa por uma perda sensível, quando você pensa, e a gente pensa mesmo,
que nunca mais vai ser feliz na vida, ou que nunca mais vai ser amado, que nunca mais, que o mundo acabou, porque o chão nos foi tirado, que não há mais sonhos, que a partir daquele momento, você não quer mais saber de coisas do coração, porque foi traído, negado. Eu creio que Jesus não é indiferente, eu creio que Ele não faz cara de paisagem. Quando você perde algo que tanto ama, e torrentes de lágrimas inundam os seus olhos, e você quer entender o porquê, quando cada objeto e cada coisa, cada lembrança aumenta a saudade, Jesus não é indiferente. Isso não passa despercebido diante dele, passa despercebido diante das pessoas. As pessoas não notam, as pessoas não percebem, até porque não tem essa capacidade, mas eu creio que não tem um movimento meu que escape os olhos dele. Quando a gente se desespera, quando tem um diagnóstico de uma doença, de alguém que a gente tanto ama, que quase nos leva à loucura de preocupação, eu creio que Ele é sensível à nossa agonia, eu creio que Ele compreende a nossa aflição, e é por isso que Ele sabe que Lázaro vai ressuscitar, Ele sabe que Ele vai mudar aquela história, mas ainda assim, Ele chora. Que loucura! Ele sabe que aquela história, o sofrimento vai acabar, mas Ele vive o momento, Ele não ignora as lágrimas. E dois termos para mim aqui são pesadíssimos: perturbou-se. Um Deus perturbado, um Deus angustiado. Ele não está angustiado porque Lázaro morreu, Ele está angustiado porque Marta e Maria estão sofrendo. Eu quero dizer para você que Deus tem controle da sua vida. O teu amanhã está na mão dEle, o futuro está na mão dEle, mas como você está vivendo ao longo dessa jornada também o afeta. Ele é sensível à sua dor. Coloca as duas mãos no coração e diga para a sua alma: Jesus é sensível à minha dor. É por isso que em Hebreus 2,17 a Bíblia diz o seguinte: por essa razão, presta atenção nesse texto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote. Era necessário que ele se tornasse semelhante a mim, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados do povo. Coloque Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa o quê? O quê? Compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém eu creio que Ele conhece o que eu estou vivendo. Meu irmão, talvez dá preguiça de contar para os outros o que você está sentindo. Talvez você fala: não vale a pena dizer, porque não vão saber interpretar. Jesus Cristo conhece o seu coração. Jesus é extraordinário, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito. Ele não só deu a vida que já bastaria dar, Ele fez questão de passar. Ele poderia ter descido adulto, deixado ser crucificado e morrer. Não, Ele viveu. Ele experimentou sede, Ele experimentou fome, Ele experimentou calor, Ele experimentou o que é ter dores físicas, Ele experimentou humilhação, para que quando você falasse com Ele, Ele olhasse nos seus olhos e falasse: eu te entendo, filho, eu te entendo, filho. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não é maravilhoso? O que eu aprendo com o choro de Jesus é que além dele ser sensível à minha dor, Jesus, Ele traduz a nossa aflição diante do Pai. Repita comigo: Ele traduz a minha aflição diante do Pai. Sim, eu creio que Deus, o Pai, o nosso grande Pai, eu creio que Ele não é insensível. Deus é sensível. Porém, Deus, o Pai, não conhece as aflições dos homens como Jesus conhece. Não conhece. Os anjos
estão aqui para nos servir, mas os anjos não sabem o que é dor. Os anjos não sabem o que é adorar a Deus no meio da chibata. Não sabem. Os arcanjos também não. Mas Jesus sabe. Jesus foi fiel ao Pai tendo fome. Jesus experimentou sede, Jesus experimentou o calor do deserto, Jesus experimentou a tentação, Jesus experimentou o que é sono, Jesus experimentou o estresse de suar gotas de sangue, Jesus experimentou a agonia da expectativa da morte, Jesus suou gotas de sangue, ele experimentou cravos e espinhos, Jesus experimentou o desprezo, a ironia, a chacota, o ódio, a traição, a negação, o abandono, a infidelidade, a deslealdade. Ele enfrentou tudo isso, e é por isso que o profeta Isaías grita lá em Isaías 53:3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado pelo sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Ele sabe o que é sofrer. E é por isso que a Bíblia diz que Ele está junto ao Pai como nosso advogado, está à destra de Deus Pai, dizendo: Pai, eu sei o que é isso. Pai, eu sei o que é te adorar vivendo isso. Pai, eu sei quanto é duro ficar na tua presença, passando pelo que Ele está passando. Eu não estou aqui exaltando a nossa humanidade, mas estou dizendo é que se temos um Deus que se parece conosco, que nos entende, porque esquecemos disso nos momentos de luta? Porque parece que travamos nossas batalhas sozinhos. Eu sei que tem gente que nunca vai te entender, mas você não precisa andar como um solitário, você não precisa andar como alguém que é desamparado. Jesus entende você, meu irmão, minha irmã. Ele entende. É Cristo quem morreu, quem intercede por nós. A Ele foi dado o título de intercessor. A Cristo. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o intérprete das nossas agonias. Ele sabe traduzir aquilo que sentimos. Ele sabe dizer ao Pai exatamente o que passamos. E o fato de ter experimentado todas as sensações de dor, sofrimento, tentação, embora sem pecar, faz com que Ele possa expressar diante do Pai o que sentimos. Por isso eu quero dizer a você nessa manhã, eu não estou pregando essa mensagem porque minha avó faleceu. Deus me deu essa mensagem na sexta-feira. Nem sabia que minha avó ia falecer, então não estou traduzindo o meu luto para a pregação. Essa mensagem já era para estar marcada para o dia de hoje. O que eu quero dizer a você é que cada vez que você se sentir sozinho, não pense que Deus não entende a sua solidão. Ele entende. Cada vez que, e Ele não só entende, como Ele se compadece. Cada vez que você se sentir triste, e Satanás começar a falar um monte de groselha no seu ouvido, mande ele calar a boca. Eu não sei a relação que os gregos têm com os deuses deles. Eu não sei o que os budistas têm com Buda. Eu não sei o que os espíritas têm com Allan Kardec e tantos outros. Mas eu sei a relação que eu tenho com o meu Cristo. Eu sei que Ele não é um Deus longe, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus eu aqui e Ele lá. Ele é um Deus que Ele entende quando eu não tenho nem força para orar, Ele entende quando só sai um gemido, porque Ele gemeu, Ele entende quando você tem que ficar quieto, como Ele ficou quieto na frente de Pilatos. Tem batalhas que a gente vence em silêncio. Ei, tu não é o Cristo? Prova aí que tu és o Cristo. Ele falou, não adianta eu falar nada aqui. Ele ficou em silêncio, bateram na cara dele, jogaram ele no chão, esmurraram ele, e ele não falou nada. Ele entende aqueles que estão aqui dizendo, pastor, eu estou vendo a fase do silêncio. Cada vez que você se sentir aflito na sua alma, e logo as crises vierem, e a profunda agonia tomar o seu coração, Jesus Ele vai traduzir ao Pai a sua angústia, e Ele se compadece de você. Sim, eu creio que Jesus é sensível à minha dor. Sim, eu creio que Ele traduz a minha dor ao Pai. E por fim, eu creio que Ele é o meu socorro no meio da dor. Fala comigo, Jesus Cristo, Ele é o meu socorro. Mas fala com orgulho, fala bem alto, Jesus é o meu socorro.
Ah, Ele é o meu socorro. Ah, eu não sei quem vai vir, mas Ele vem. Ele sempre vem, Ele sempre chega. Tem pessoas que falam pelo meio do caminho: não vou conseguir chegar, não vou conseguir estar aí, eu sinto mas Ele, irmão, Ele sempre vem. Ele nunca falha, Ele sempre está lá. E eu quero dizer que talvez você não tenha percebido, mas Ele sempre chega. Sempre chega. Em Hebreus capítulo 2, verso 18, o autor de aos Hebreus: porque tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado. Vamos dissecar esse versículo. Eu não estou trazendo aqui ideias minhas, eu estou trazendo Bíblia para você, ok? Porque tendo em vista que Ele mesmo, porque Ele sofreu e foi tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados. Porque Ele sofreu, Ele é capaz de socorrer aqueles que estão sofrendo. Porque Ele foi traído, Ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo traídos. Porque Ele sofreu deslealdade, Ele é capaz de sofrer aqueles que sofrem deslealdade. Jesus é espetacular. Jesus é sensacional. Jesus é o que há de mais lindo, mais belo, mais precioso. Jesus é o que há de mais perfeito. Não tem fé mais poderosa do que a fé cristã. É um Deus que se preocupa. Em nenhuma outra religião os deuses se preocupam com seus súditos. Os deuses sempre querem. Vai estudar mitologia grega, mitologia romana. Vai estudar a relação divina. Os deuses, vai estudar o islamismo. As pessoas morrem. Meu Jesus morreu por mim. Ele é poderoso para socorrer aos que são tentados, porque Ele foi tentado. Ele é poderoso para nos socorrer em meio à dor. Ele nos socorre. Repita comigo: socorro. Socorro. Ele é poderoso para nos socorrer em meio às lutas. Ele é poderoso para nos tirar de onde estamos. Ele é poderoso para nos abraçar, dizer: eu vou cuidar de você. E sabe o que é lindo? É que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem. Ele socorreu ontem. Ele socorreu Abraão, Isaque, Jacó. Ele socorre hoje a mim, a você. E amanhã Ele socorrerá a nossa descendência, porque o seu poder não muda. Sabe quem é que me socorre? É o mesmo Cristo que repreendeu os ventos e acalmou a tempestade. É o mesmo Cristo que transformou a água em vinho. É o mesmo Cristo que deu vista aos cegos e voz aos mudos. É o Cristo que deu audição aos surdos, que faz uma mulher estéril dar luz a filhos, que cura da lepra, AIDS, câncer, que ressuscita mortos, que dá livramento e vitórias a seu povo. É o mesmo Cristo que fez milagres e também é poderoso para me socorrer. É o mesmo Cristo que socorreu Davi, é o mesmo Cristo que socorreu Moisés, é o mesmo Cristo que me socorre hoje. E talvez você está dizendo aqui: pastor, eu estou nessa vibe de não conseguir ser compreendido. E aí você diz: eu vou enlouquecer. E Jesus está dizendo: não esqueça quem eu sou. Estou num trono glorioso. Mando em tudo, mando em todos. Demônios se prostram diante de mim. Meu nome é o nome maior que todos. Eu curo todas as doenças, eu expulso todo o mal. Eu sou o que sou. Eu sou onipotente, onipresente. Em mim há poder, em minha glória, em minha honra. Eu sou aquele que é o primeiro e o último. Eu sou aquele que a morte não teve poder de destruir e a devorou com a vida. Eu sou aquele que foi fiel ao Pai, e ao meu nome é dado toda a honra e toda
toda a glória. Eu sou tudo isso, mas eu também sou o Deus humano, que desce até onde você está e se perturba com você, que se importa com você, que chora o seu choro, que pega na tua mão e diz, e tenho paciência com os seus desvaineiros. E é por isso que a Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos são que as misericórdias do Senhor se renovam. Quando que elas se renovam? Toda manhã. A Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus nunca vai perder a paciência com você, porque toda vez que o sol nasce, Ele olha para você e fala: eu vou te dar mais um dia, eu vou te dar mais uma chance, eu vou cuidar de você mais um dia, eu vou cuidar da tua família. Você não merece, mas a minha graça se renova. Você falou bobagem ontem, você desistiu ontem, mas eu estou aqui de novo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Ele entende você. Não existem casos perdidos, não existem pessoas irrecuperáveis, não existem vidas perdidas, não existem histórias amaldiçoadas, não existem pessoas determinadas a finais trágicos. Não existe. E eu não sei que mentira o diabo te disse, e eu não sei que bobagem ele falou a seu respeito e ao seu respeito do seu futuro, mas eu sei de uma coisa: porque ele foi tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que são tentados também. Eu não sei o que está para vir, mas é muito diferente saber que, mesmo não entendendo o que está para vir, eu tenho um Jesus que é sensível à minha dor, eu tenho um Jesus que intercede ao Pai sabendo o que eu vou passar, e um Jesus que me socorre. O problema da sua vida não são os seus problemas, o problema da sua vida é a sua perspectiva de quem Ele é. Vai doer igual, mas o amanhã passa por saber quem Ele é. E Ele está aqui hoje. Talvez com alguns Ele está feliz, sorrindo, talvez com outros Ele está: vem cá, estou perturbado. Mas Ele está aqui. Essa palavra não é para te comover. Essa palavra é para você entender quem é o seu Cristo. E quando você entender quem é seu Cristo, você vai falar menos bobagem, você vai reclamar menos, e você vai aproveitar mais dele. A pior coisa que pode acontecer para um ser humano é descobrir tarde demais os direitos que tinha. Já pensou? No leito de morte você descobrir que era rico e passar a vida inteira como um pobre? Já pensou? Nos últimos minutos da sua vida: olha, eu vim aqui do cartório, rapaz, tinha uma herança sua perdida por aí, você é bilionário, e você está ali dizendo: que adianta? Estou nos últimos minutos da minha vida. Jesus Cristo, nos últimos minutos de vida de um ladrão, disse para ele assim, ele se arrependeu e disse: você estará comigo hoje no paraíso. Glória a Deus, ele foi salvo. Vale a pena servir a Deus e aceitá-lo no último minuto de vida? Claro, claro que sim. Mas por que eu tenho que descobrir que sou milionário nos últimos minutos, se eu já posso viver como milionário a partir de agora? Não deixe tarde demais para descobrir quantos direitos você tem só por ser filho de Deus. A minha Bíblia diz que a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Viva a partir de hoje, adore-o a partir de hoje, ame-o a partir de hoje, sorria a partir de hoje, tenha a paz que excede o entendimento a partir de hoje.
beijo, abrace-o, grite para o mundo inteiro que você é loucamente apaixonada por Jesus. Deixe tua família perceber, deixa teus filhos perceberem, deixa teu marido. Não se contenha não, porque ele nunca vai se conter diante da sua dor. Ele não se conteve, ele não fez média, ele chorou mesmo, ele perturbou-se. Quando ele viu Marta e Maria lá, ele se angustiou. A Bíblia diz que ele profundamente angustiou-se, soluçou, tremeu. Talvez alguém teve que ampará-lo. A Bíblia é profundamente angustiado. Talvez alguém teve que puxar uma cadeira para ele sentar. Ele tem um domínio, mas ele não consegue ser o mesmo olhando para você. Algumas linhas teológicas não creem nisso. Muitos calvinistas acreditam que Deus não se move por nós. É só ler a Bíblia. O meu Cristo, porque Ele sofreu, Ele entende o meu sofrimento. E eu espero que você deite no colinho dele hoje e passe esse domingo inteiro bem juntinho dele. E essa semana que vai entrar vai ser a melhor semana da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos esse instante. Ele é 100% Deus, mas Ele também é 100% homem. E talvez você está aqui falando, pastor, estou segurando um rojão, não sei como lidar. E o pior de tudo, não tenho com quem compartilhar isso. Não vejo ninguém com estrutura ao meu lado para eu falar o que eu sinto, porque eu acho que vai piorar. Mas eu preciso sentir que eu não estou sozinho. Eu preciso sentir que eu não estou ficando maluco. Eu preciso sentir que, pelo amor de Deus, alguém nessa vida consegue olhar para mim e dizer, eu entendo, e eu vou te ajudar, entendo você, sou sensível à sua dor, fica tranquilo que eu vou advogar a sua causa diante do Pai, eu sou teu advogado. Quando o acusador vier, eu sou teu advogado, e eu vou falar com propriedade, porque eu passei por isso, e sou o teu socorro. Sabe aquela situação de fundo do poço? Sabe aquela situação de fim de linha? Sabe aquela situação de todo limite? Eu sei como é, eu já estive aí. Eu já suei sangue, eu já gritei para o Pai, se for possível me tira daqui, afasta o cálice. Eu sei como é, momentos de limite, e eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Eu sou. Ele faz o que Buda não faz, Ele faz o que Poseidon não faz, Ele faz o que Zeus não faz, Ele faz, eu quero ver, Ele faz o que Maomé não faz. Ele é Jesus, o soberano, o perfeito, o imaculado, o eu sou. Ninguém é maior do que Ele, Ele é o maior de todos, Ele é o maior de todos, Ele é o maior de todos. Eu sirvo ao maior de todos, eu adoro ao espetacular, ao extraordinário Jesus Cristo, eu adoro ao sensacional Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor.
É nele que somos salvos, é nele que somos restaurados, é nele que encontramos abrigo, é nele que levantamos pela manhã, é nele que está a nossa força, é nele que está o nosso abrigo, é nele que está a sabedoria que nos guia, é nele que está o combustível, é nele que está a cura, é nele que está o consolo, é nele que está a paz, é nele que está o amanhã, é nele que está a esperança, é nele que está o remédio, é nele que está o abrigo, é nele que está a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é tudo, Ele é todos, Ele é maravilhoso, Ele, toda a vida vem dEle, toda a vida se resume nele. Somos apaixonados por um Cristo que se apaixonou por nós antes mesmo de nascermos. Oh meu Deus do céu! Agora preste atenção numa coisa. Ele é tudo isso, mas Ele não compactua com o pecado. Então não adianta nós ouvirmos uma palavra como essa e ingenuamente fecharmos os olhos e falarmos: eu tenho um Deus que se preocupa comigo. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, e os seus ouvidos não estão surdos, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. É muito bonito ouvir uma palavra como essa, mas esse Jesus só alcança quando há arrependimento. Esse Jesus só toca quando há conversão. Senão ficaria muito bonito esse sermão. Muito bonito ouvir esse sermão e dizer: ai, glória, glória. Se você está afundado no pecado, antes dele curar a sua dor, peça para ele limpar os seus pecados. Arrependa-se. O sangue de Jesus pode te perdoar aqui hoje. Não adianta querer o abraço do mestre sem que primeiro você se peça perdão. A Bíblia diz que ele sofreu todas as coisas sem pecar. E é aqui que separa a pregação coach da pregação evangelho. Se eu não falasse isso para você agora, essa pregação seria uma pregação coach, seria uma pregação humanista, onde eu estou fortalecendo o teu ego, e você está: ai glória, ele cuida de mim, ai glória. Não, tudo isso que eu preguei até agora só vai acontecer se a gente fechar os olhos e falar: eu me arrependo. Eu me arrependo da minha velha vida, eu me arrependo dos meus hábitos, eu me arrependo do meu pecado, eu me arrependo do que eu fiz ontem, eu me arrependo de mentir, de roubar. Eu não vou mais estar nessa vida contra a palavra. Eu vou me endireitar, eu vou restaurar meu casamento, eu vou restaurar meus hábitos, eu vou restaurar minha vida, eu vou restaurar meus princípios, eu vou reparar no que eu falo, eu vou cuidar do meu dia a dia, eu vou me lavar, eu vou me santificar. Se você se arrepender, você tem um Cristo poderoso ao seu lado. Agora não adianta viver no pecado e ficar colocando a cabecinha no travesseiro dizendo: Jesus cuida de mim. Vai lamber sabão. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Queria que vocês colocassem em pé nesse instante. Fala comigo: Senhor Jesus. Fecha os olhos. Eu me arrependo de todos os meus pecados agora. Me perdoe, Senhor. Eu preciso de você, Jesus. Eu preciso. Eu queria te dar alguns segundos para você pedir perdão pelos seus pecados agora e assumir um compromisso com uma vida nova com Deus. Assumir um compromisso. Não é só ouvir uma palavra. Ele é sensível à minha dor, Ele intercede junto ao Pai, intercede. Ele é o meu socorro, mas eu tenho que estar livre. Eu preciso dizer: a vida velha acabou hoje. As práticas velhas, o pecado acabou. É sair de cima do muro. É dizer: eu não vou ficar brincando. Eu preciso viver Jesus na plenitude. Eu preciso me santificar. Eu preciso largar aquilo que afasta Deus de mim. Oh meu Deus, lava-nos com teu sangue.
nesta manhã. Lava-nos com teu sangue nesta manhã. Lava-nos com teu sangue nesta manhã. Purifica-nos dos nossos pecados. Queremos um novo começo, novos caminhos, novas prioridades, novas escolhas. Uriandalabaxei. Before the sun, coffee breath and traffic signs. Every street begins to run like it's late for something mine. Footsteps sync with passing trains, neon fading into day. Nothing here is standing still, and I kind of like it that way. I don't need to slow this down, the moment's already loud. It's morning in motion, the city pulls me through. Every sound's a conversation I didn't know I knew. No pause, no rewind, just rhythm and line. It's morning in motion, and I'm moving with time. Crosswalk beats and flashing green, billboards changing every breath. Every face I've never seen feels alive instead of next. I don't chase a quiet thought, I let the noise align. Somewhere between rush and want, I feel perfectly timed. No map fits this kind of pace, I let the streets decide my place. It's morning in motion, every corner sings, from the subway's echo to the pigeon's wings. No plan, no notion, just open side. It's morning in motion, and it feels right. If I stop, I miss the spark. If I think I lose the beat, the city doesn't wait for words, it speaks and moves.